E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês 3 livros com histórias tristes, profundas e que mexeram muito comigo. Antes que eu me esqueça, eu já vou te pedindo que você se inscreva nesse canal se você está me visitando pela primeira vez. Deixa também o seu like, porque isso ajuda muito para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo e apresentar para outras pessoas. Você pode deixar aqui também nos comentários livremente qual é a sua opinião sobre os livros que eu vou mostrar aqui, sobre as histórias deles. Se você já leu algum deles, se tem vontade. É uma temática específica que eu gosto muito, então eu espero muito que vocês gostem do conteúdo. Eu deixo também linkado aqui no box de informações o meu Instagram, então se você tiver interesse em me seguir lá no Instagram, ele vai estar aqui. Ok? Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com uma temática específica, é uma temática de Segunda Guerra Mundial. É algo que de certa forma mexe comigo, porque quando a gente entende o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que ocasionou essa guerra e todos os conflitos que ela traz e o quanto que ela impacta a nossa geração, o quanto que ela é presente ainda nos dias de hoje, o quanto que ela ainda exerce muitas especulações, talvez direta ou indireta, sobre futuras guerras, né? Ou ela vai simplesmente nos abranger outras perspectivas de guerra. Enfim, eu separei 3 livros que eu li dentro dessa temática e foram livros que mexeram comigo, como eu falei aqui, que me fizeram refletir bastante sobre muitas coisas. Eu não vou entrar muito em questões históricas da Segunda Guerra Mundial. Eu quero apenas apresentar qual que foi o meu pensamento sobre essas leituras, o que eu pude extrair de bom dessas leituras. São leituras densas, leituras tristes, leituras que te obrigam, infelizmente, a ter um olhar da humanidade, das pessoas, uma forma muito receosa, onde na verdade, ao invés de nós querermos nos relacionar com as pessoas, nós, ao contrário disso, nós nos afastamos mais e descobrimos o quanto que as pessoas podem ser complexas e ruins. Então basicamente sobre isso que eu vou falar. Então talvez esse vídeo aqui, por definição, ele seja um convite onde você possa viajar comigo aqui dentro desses lados obscuros e complexos da humanidade e o que ela é capaz de fazer com a sua própria espécie, com o seu próprio semelhante, por causa de interesses políticos, pessoais, governamentais, enfim. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o livro que se chama Um Banquete para Hitler. Esse livro aqui, ele é uma mistura de ficção e história. O autor aqui é o Vix Alexander e essa é a forma característica desse autor se expressar, onde ele usa em suas obras a ficção ali por trás de um pano de fundo histórico, onde fatos ocorreram, onde muitas coisas são verídicas. Então ele apresenta isso para o leitor de uma forma enredada, onde nós poderemos acompanhar os fatos aqui através da perspectiva de personagens, enfim. É um livro que eu gostei muito, eu favoritei lá no Scoob, dei 5 estrelas para esse livro, porque de fato foi uma leitura que mexeu muito comigo. Esse foi o meu primeiro contato com essa temática de histórias de Segunda Guerra Mundial, ou que se passam num período da Segunda Guerra Mundial. Esse livro ele foi conceituado um romance e ele vai contar a história de Magda Ritter, uma das mulheres que serviam o Hitler diretamente. A Magda Ritter, ela faz parte aqui das cozinheiras do Hitler, uma das mulheres que preparavam as refeições do Hitler. Aqui o autor ele vai enfatizar essa obsessão do Hitler de estar sempre preocupado com possíveis envenenamento, né? Ele vai nos apresentar aqui um Hitler, essa figura nazista, de uma forma excêntrica, medonha e muito repugnante aos olhos dos judeus, aos olhos de muitas pessoas e, historicamente falando, gente, até hoje, aos olhos de muitos de nós, né? Então, pelo título aqui da história, nós já sabemos o que esperar dela, né? O livro ele se chama Um Banquete para Hitler, a Morte Está Servida. É o que nós já temos uma dica para o leitor de que é uma história que vai falar sim também sobre vingança, que vai falar sobre conflitos, uma trama muito intensa na minha opinião, tanto pelo enredo e pelos traços fictícios aqui. Foi um livro que ele me surpreendeu muito, umas viradas que muitas vezes me deixava assim com aquele frio na barriga, sabe? Algumas cenas muito intensas onde você fica de fato ali torcendo muito
para o personagem, para que tudo dê certo, sabe? Então, voltando aqui para o foco da história, Berlim está passando por um momento muito complicado, muito conflituoso por causa da guerra. E a Magda Hitler vai ser enviada pelos pais para a Alemanha para se refugiar na casa dos tios dela, justamente por causa da guerra. Essa é uma forma que os pais dela encontram para poder proteger a Magda e para que a Magda tenha um futuro também. Então ela é enviada para a Alemanha para ela poder ficar na casa dos tios e principalmente para poder, né, se desvencilhar desse caos todo aí da guerra e dessas coisas. E é aqui que a trágica história dessa mulher começa, porque já hospedada ali na casa dos tios dela, ela vai procurar um emprego, né? Porque ela não quer ficar de favor ali, ela não pretende causar despesas e desconforto para os tios. Então ela vai ser convocada por essa ordem ditadora do Führer e de Hitler, e aqui é que a trajetória dela muda completamente. Ela vai ser selecionada como uma das 15 mulheres ali para poder cuidar então das refeições de Hitler. E aqui então a Magda, junto a outras mulheres, elas serão treinadas para preparar as refeições. Então, além de conhecer as especiarias, os pratos, os temperos, os sabores ali das refeições de Hitler, elas terão que identificar venenos ou elementos envenenados que pode sim ser adicionado por pessoas que tenham a pretensão de matar o Hitler envenenado. Então, basicamente, essas mulheres terão que experimentar o prato de Hitler antes mesmo que ele coma. O que torna a situação aqui muito perigosa, porque uma vez que algum desses pratos estejam envenenados, são essas intermediadoras, são essas cozinheiras que vão pagar esse alto preço. Então, elas são mulheres, digamos que guardiãs do Hitler. Então, além delas prepararem as refeições, elas mesmas terão que experimentá-las para terem certeza de que aquele prato não está envenenado. Porém, se o prato estiver envenenado, provavelmente elas irão morrer. E isso vai alarmar meio que o sistema de segurança aqui do Hitler. Pode sim apontar que talvez tenha um inimigo ali muito mais perto do que ele imagina, que esteja interessado em acabar com a vida dele. Então, aqui nós já sabemos que haverá vários momentos onde isso pode sim acontecer, onde possíveis inimigos podem se aproximar de Hitler de uma forma muito mais fácil do que todo mundo pensa. O livro aqui ele também vai desmistificar muitas coisas sobre a morte de Hitler, né? O que aconteceu de fato na história e quais que foram os últimos momentos ali de vida do Hitler. Então ele vai entrar nesses detalhes, porém com esse traço fictício, mas ainda assim fidelizado aos fatos, à história mesmo. O livro ele traz aqui várias notas de rodapé, o que eu achei muito interessante e que traz mais crédito também para a escrita do autor. Então é um livro que ele tem um suspense muito bom e que ele também expõe a verdade nua e crua. Então o livro aqui ele vai evocar liberdade, esperança e vingança também. Ele vai mostrar esse lado de inconformismo que foi personificado aqui através da protagonista. Então essa é uma história baseada em fatos reais. Eu acho que vale muito a pena vocês conferirem também, tá? Então esse é o primeiro livro que eu trago aqui para vocês. Foi um livro que me causou muitas sensações, momentos onde você, né, por só ouvir falar de Hitler, né, mas por não saber quem que ele de fato era, e você idealizava uma imagem desse ser, e quando você lê algo a respeito, quando você se informa, você tem uma perspectiva diferente, porém que ainda traz muita indignação, que traz um sentimento de repulso, sabe, contra a pessoa de Hitler, e enfim, é algo que vale muito a pena vocês conferirem. Então eu deixo essa dica aqui para vocês. O segundo livro que eu quero apresentar aqui, gente, que foi pra mim o mais claustrofóbico possível, sabe? Que foi um livro que mexeu muito com as minhas emoções, no sentido de eu me lembro de enquanto eu estava lendo, eu fazia pausas, intervalos para eu continuar essa leitura. Ele é um livro muito fininho, mas é um livro difícil de se digerir, sabe? Por causa dos detalhes e do peso que ele traz. Então aqui nós vamos conhecer a história da Olga Lendl, que ela vai vivenciar esse período do campo de concentração. O livro aqui se chama Os Fornos de Hitler, e ele vai mostrar de fato, gente, esse inferno como a gente nunca viu. Sabe, vai falar sobre as câmaras de gás, a forma que muitos dos judeus eram torturados até serem mortos
definitivamente nessas câmaras de gás. Nós teremos relatos, gente, detalhados, verídicos dessa mulher, da Olga, onde ela vai apresentar aqui em relatos, nos mínimos detalhes possíveis, todos os momentos de tortura que ela vivenciou aqui durante esse período, dos campos de concentração, especificamente de Auschwitz e Birkenau, que foram 2 campos de concentração onde os judeus eram levados para lá. E essa história, a Olga, ela é casada com um médico que ele vai receber uma convocação do governo. Ele vai partir para o que até então ele achava, né, estar indo para uma viagem onde ele iria servir, onde ele iria exercer a sua profissão e ajudar muitas pessoas. Mas ao partir juntamente com a sua esposa, a Olga, eles acabam descobrindo que eles estão sendo enviados para um campo de concentração dentro de um trem, gente, onde eles viviam situações assim horríveis, um lugar totalmente claustrofóbico, sabe, um lugar onde as pessoas ficavam presas e não tinham como fazer as suas necessidades físicas, porque era tudo muito apertado, muito pequeno. E eles ficavam por semanas dentro desse trem. Pessoas chegavam a óbito nessas situações durante a viagem e eles tinham que compartilhar ali, né, juntamente com os mortos e ficarem juntos até o fim dessa viagem. É muito visceral, é muito claustrofóbico, é muito difícil lidar com as situações, com os relatos que são registrados aqui nesse livro. Mas basicamente aqui nós vamos conhecer todos os detalhes de como funcionavam as câmaras de gás, esses fornos, como que as pessoas eram mortas neles, né? Como que era todo o processo de tortura também, para essas pessoas que eram vistas como lixo, como nada, como, sabe, ratos, sabe, para Hitler e para os alemãos. É um livro que ele vai te trazer informações sobre a história, mas por outro lado ele vai te deixar muito com um sentimento de revolta também muito grande com relação à natureza humana, sabe? E aí é que eu entro no que eu falei no início aqui desse vídeo, porque aqui enquanto nós lemos o livro nós temos várias manifestações, várias indagações, sabe? Várias questionamentos sobre essa complexidade do ser humano, como que o ser humano consegue ser tão mal a ponto de destruir a sua própria imagem, sua própria espécie, sabe, por causa de coisas que, se a gente for levar em consideração, são coisas muito pequenas, sabe, coisas injustificáveis, sabe. E aqui nós vamos vivenciar vários graus de tortura, gente, além de várias experiências também que muitos dos médicos a serviço de Hitler faziam, sabe, com esses judeus, com essas pessoas, faziam experimentos novos, científicos, para descobrir algumas coisas. Por outro lado, eles faziam essas torturas, né, expondo essas pessoas a situações horrendas. De fato, é uma história muito cruel. São coisas que às vezes a gente chega a duvidar se de fato ocorreram, sabe? Porque de fato, gente, parece coisa assim só de ficção. E aqui é baseado tudo em fatos reais, são relatos reais mesmo. É meio que um diário onde a Olga aqui ela vai relatar em detalhes todo esse inferno. Trazendo para os dias atuais, é um livro que ele te traz um pouco de receio, te deixa meio que pé atrás, assim, no tocante a confiar nas pessoas, porque o ser humano ele pode ser complexo, ele pode ser ruim, e para defender o seu ponto de vista e para defender os seus interesses pessoais, como no caso da guerra, que tem por finalidade a gente defender interesses, né? Defender interesses. E da mesma forma o ser humano, para defender interesses políticos, para defender interesses vigentes, assim, acerca daquilo que ele acha que é beneficente para ele, ele pode fazer muitas coisas. Ele pode agredir verbalmente, ele pode destruir fisicamente, ele pode matar. Ele pode torturar, sabe? E são essas reflexões que eu faço acerca desse livro aqui. Hoje, por exemplo, se nós formos posicionarmos politicamente, se nós expressarmos uma opinião nossa política acerca de um partido, acerca de um governo, nós somos verbalmente agredidos, se não torturados fisicamente mesmo, ou até mesmo mortos, né? Então isso denuncia uma sociedade totalmente imatura, uma sociedade que visa somente os seus próprios interesses, e que quando as pessoas não se encaixam naquilo que elas têm por definição como o certo, essas pessoas simplesmente são excluídas como lixo, essas pessoas são exterminadas da sociedade de certa forma, né, por assim dizer.
E então tá aí esse livro que eu gostei muito da reflexão. Deixo também essa dica, se você gosta dessa temática, eu acho que vocês vão se interessar muito por essa história. Se você já leu, deixa aqui nos comentários para eu saber. Um outro livro também que traz uma experiência única, gente, é o Diário de Anne Frank. Esse livro eu realizei a leitura dele há alguns meses, né? Ainda foi esse ano que eu li ele, acho que mais no início do ano. Ele é um livro bem fácil de ser lido e ele é basicamente escrito aqui, né, gente, em forma de diário mesmo, onde foi juntado aí tudo que a Anne escreveu no momento aí da sua infância, e ela vai relatar com uma perspectiva de criança mesmo, de uma garota que vai passar por várias fases da vida, conflitos com a família, descobertas, paixões, amores, enfim. Além dele ser uma história muito triste, além de ele trazer relatos aqui muito profundos e mostrar coisas muito íntimas da Anne, nós vamos também conhecer o outro lado da história, né? Porque o livro aqui ele vai se passar nesse momento também pesado, nesse momento que foi um marco também para a humanidade e que se falado até nos dias de hoje. Aqui não tem nada assim que venha a ser spoiler, né? Talvez você não tenha lido ainda o Diário de Anne Frank, mas é um livro que ele vai basicamente retratar a vida da Anne e vai mostrar todo esse período de sofrimento da família dela e das situações difíceis que ela, juntamente com a família, viveu em momentos onde eles se refugiavam, sabe, para lugares totalmente, onde era tudo meio que claustrofóbico também. Eu ainda quero ler outras coisas complementares sobre a vida da Anne Frank. É um filme que eu gosto muito e que eu super indico aqui para vocês, que se chama Escritores da Liberdade. É um filme que ele vai ter como base, como pano de fundo, a história da Anne Frank. Então eu gosto muito desse filme e eu indico também para vocês. E se vocês não leram, né, o Diário de Anne Frank, gente, leia, porque é uma história sensacional. Então, gente, basicamente é isso. Eu quis apresentar para vocês as minhas considerações acerca desses livros. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais objetivo, mas mesmo assim não deixa de comentar aqui no canal, se inscrever se você ainda não é inscrito, deixa o seu like também para ajudar a compartilhar o vídeo e compartilhe também, né, nas suas redes sociais ou com quem você acha que gosta desse tipo de temática. Não se esqueça que tem link de compra aqui também, se você se interessar em comprar qualquer um desses livros, tá? Você compra aqui e você vai estar ajudando o canal também. E é isso, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até a próxima.